Olá, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar do poder da fé. Exatamente isso. Se vocês soubessem o poder que tem da fé, a fé que move montanhas, a fé é a certeza daquilo que esperamos e das coisas que não vemos. Nós acreditamos, mesmo a gente não vendo aquela situação. Mesmo as circunstâncias mostrando às vezes para a gente que é impossível. Então, a fé é a certeza que você vai conseguir vencer aquele obstáculo, que você vai conseguir, mesmo diante de uma situação que aos nossos olhos é impossível. Nós temos o exemplo de Abrão na Bíblia, né? Quando em Gênesis ele fala: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e eu lhe mostrarei. Vocês já pararam para pensar verdadeiramente nisso? Se coloca no lugar, sem saber para onde vai. É uma prova de fé, abandonando tudo, né? Saindo da zona de conforto, da onde ele estava acostumado. E muitas vezes é o que Deus pede para a gente, né? Para a gente sair da nossa zona de conforto. Mas é difícil. Porque muitas vezes a gente duvida e imagina, sem saber para onde vai, sem destino. É pegar na mão e ir confiando que a pessoa vai te direcionar, no caso Deus, né? Vai direcionar para o lugar certo. Porque Deus, Ele só quer o quê? O nosso melhor. Ele conhece o nosso futuro. Então, como que nós não vamos acreditar que Ele irá nos levar para um caminho bom para nós? Aí é onde entra a confiança, né? E é onde surgem as nossas dúvidas, incertezas, porque a gente sempre quer a garantia. A gente quer saber o destino, a gente quer saber o que vai acontecer, para que a gente dê o primeiro passo, na verdade. A gente quer a garantia. E Abraão não teve a garantia, né? Ele teve a confiança. E crendo que as promessas de Deus iriam se cumprir na sua vida. E que ele seria o pai de uma grande nação. E Deus, ele não é homem para que minta, e nem para que se arrependa. Isso está na palavra dele. A sua palavra não volta atrás. Deus, ele é fiel. E ele é fiel para cumprir todas as promessas dele. Essa é o poder, né, da palavra de Deus. Do conhecimento. Porque aí a gente começa o quê? A entender e a confiar que todas as palavras que estão na Bíblia é Deus falando para a gente. Ele vai cumprir com cada uma delas. Só que para a gente saber quais são essas promessas, a gente precisa ler a Bíblia. E foi assim que eu comecei a aprender a ler a Bíblia. Foi aonde tudo transformou na minha vida. A minha fé foi aumentando, porque eu comecei a acreditar naquela palavra que está ali. São as verdades, as palavras de Deus. Foi também assim que aconteceu com Davi. Davi, ele foi para enfrentar o gigante Golias, que não dava nada para ele. Foi simplesmente com uma funda, 5 pedrinhas, mas precisou de uma pedrinha só para ele derrotar o gigante. Esse que é o gigante que muitas vezes para nós pode ser um medo, uma insegurança. E Davi, qual foi a lição? De que mesmo ele, aos olhos, né, humano, fosse mais frágil, mesmo assim ele confiou e acreditou no poder divino, não por ele próprio, não pela força dele,
porque nós também não vamos conseguir pela nossa força. Mas se nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso, esse poder divino, e a gente ter fé e acreditar, porque em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que como que nós vamos conseguir ter fé? Aumentar essa fé? Eu senti essa necessidade, por muitas vezes também me sentindo incrédula, sabe? Porque a gente tem um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso, que quando a gente passa a duvidar, é a mesma coisa que a gente não está confiando, né? Nas promessas dele, no poder dele. Isso começou a me incomodar e eu comecei a pedir. Simplesmente uma oração simples. Que a oração, gente, com o nosso Deus, ele é nosso amigo. Ele quer ter intimidade com a gente. E são orações simples, como se a gente realmente estivesse conversando, pedindo. E eu comecei a falar, meu Deus, aumente a minha fé. Eu quero ter mais fé. Eu quero crer nessa promessa que o Senhor tem, que o Senhor deixou pra gente. E que por muitas vezes a gente coloca tantas coisas na nossa frente, acreditamos em tantas coisas e não vamos acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que fez o céu, fez a terra. Como que nós vamos duvidar e não vamos crer, né? E ter fé, confiar nele, que sim, com ele é possível, só com ele. Só com ele. Então é pedir em oração mesmo para que ele venha e aumente a nossa fé, nos ajude, nos ensine. Mas precisamos aprender a palavra de Deus, buscar em oração, conversando com ele, as nossas fragilidades, para que a gente consiga vencer os nossos obstáculos, mesmo parecendo que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Em Marcos também fala que tudo que você pedir em oração, crendo, assim acontecerá. Então são promessas dele que nós temos que agarrar com essas promessas, porque isso vai assim mudar a nossa vida, a nossa visão. Nós vamos começar a ter coragem de sair da nossa zona de conforto por muitas vezes, que isso nos paralisa. Se a gente não confiar, se a gente não usar a nossa fé, não colocar em prática mesmo, como que nós vamos enfrentar os nossos gigantes também? Então, assim, isso é tão importante, muda tanto a nossa vida. Comece a praticar, porque o poder a gente já tem. Só depende de nós mesmos. Buscarmos, e pedirmos a Deus em oração para aumentar a nossa fé. E assim a gente conseguir avançar com coragem. Se tivermos que fazer mudanças na nossa vida, vamos fazer. Vamos enfrentar novos desafios. Nós somos capazes. Deus, ele nos capacita. É só a gente confiar verdadeiramente em Deus e fazer a nossa parte, conhecendo a palavra de Deus. Isso é o mais importante. A palavra de Deus, tudo que ele nos deixou, ele deixou todos os ensinamentos para a gente. Agora só depende de nós. E vamos fazer a nossa parte. E vocês vão ver como a vida vai mudar, como mudou a minha vida. Eu sempre deixo aqui nos vídeos, meu nome é Gabriela, sou terapeuta e eu trabalho com famílias, casais, pessoas que estão passando por crise de ansiedade, depressão. E se vocês quiserem conhecer meu trabalho, tem na descrição o meu contato e assim podemos conversar. Agradeço a atenção e que qualquer coisa vocês comentem também aqui, E agradeço a todos vocês e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus permaneçam com vocês. Amém!